Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Coin Consultoria. Meu nome é Matheus Braga. Eu vou estar com você nos próximos 10, 15, 20 minutos aí falando de mercado nesse fechamento semanal. Seja muito bem-vindo nesse dia tenso, né? Tanto para o Bitcoin como os futuros do mercado de ações. Vamos falar tudo o que está acontecendo, todas as movimentações do mercado, as projeções e também como é que você pode agir, tá? Num momento como esse é muito complexo, né? Todo mundo quer palpitar. Eu vou falar exatamente o que eu estou instruindo no grupo dos alunos. Né? Eu vou até mandar um áudio agora no fechamento da noite para lá para o grupo para falar quais são as possibilidades para essa semana e o que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês o que eu poderia agregar, né, para ajudar vocês nesse momento, tá bom? Então, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe nossos vídeos, tá? Estive viajando essa semana, estou voltando agora e quero atualizar o que está acontecendo, tá bom? Bom, primeiro de tudo, vamos contextualizar tarifas do Trump, tá? Na última semana nós tivemos o tarifaço do Trump no dia 2 e a gente viu o mercado de ações derreter. Esse aqui é um gráfico mensal do S&P 500. Eu vou mostrar para vocês os futuros do S&P também, que já está abrindo em baixa, forte baixa e puxando tudo para baixo também, sendo que o S&P 500, né, é, estando aí abaixo dos 5.100 pontos. Então estamos indo para um terceiro mês de queda de correções, algo que é difícil acontecer no S&P ao longo da história. Eu quero deixar isso bem claro com vocês. Somente em alguns momentos específicos onde nós tivemos turbulências mais do que duradouras, como foi em 2000 e foi também em 2008, tá? Até mesmo no Covid, no crash, né, na bolsa americana, nós tivemos 3 meses, mas depois uma correção rápida dos mercados, tá? A última vez que a gente aconteceu também um movimento mais duradouro, tá? Não tão de pânico assim, mas foi em 2022. E agora a gente está partindo desse pressuposto. Quero compartilhar aqui com vocês, antes da gente ir para o Bitcoin, vou passar por alguns altcoins também hoje, tá? Mas os futuros do S&P já abrem com a baixa de 4.900 pontos, tá? Então uma queda de 200 pontos aí, mais de 200, quase 200 pontos, né? Dentro do mercado. Deixa eu abrir aqui, ó. A gente com pico de vendas absurdo, então a gente chegou a 4.822, quase 300 pontos de queda, e a gente deve ter um dia bem intenso, uma semana bem intensa, tá? Só que com picos de vendas interessantes. Logicamente que são volumes baixos, tá? Um final de semana tem volumes baixos, mas isso é capaz de trazer turbulência para outros ativos, como é o caso do Bitcoin. Então vamos olhar aqui o Bitcoin, tá? Então a gente viu um dia com muita venda, tá? A gente viu aqui, nós voltamos a renovar próximo da mínima, tá? Dos 77 mil dólares, chegamos a 77.128, foi o fundo do Bitcoin, e a gente fecha uma semana bem ruim, tá? Lógico, a gente está ainda numa zona de suporte, tá? A gente ainda tem essa última zona aqui do 77. Deixa eu botar aqui de verde. Mas eu vejo com olhos cuidadosos para essa semana, tá? Deixa eu botar aqui. Por quê? Porque essa semana vai ser bem importante por alguns fatores, como a reciprocidade das tarifas do Trump. Então nós poderemos ver alguns países se posicionando, né? Por exemplo, essa turbulência já afetou inclusive o Japão nessa abertura do mercado, perdendo mais de 8% no pregão, tá? Com os futuros do S&P abrindo em baixa. Então a gente viu o S&P trazendo essa incerteza e a possibilidade por conta de, é, é, de retaliação, tá? A União Europeia já falou que iria fazer retaliações, a gente vê outros países também, a China já fez retaliações nas tarifas e a gente pode ter incertezas aí ao longo dessa segunda-feira, tá? Então no fechamento semanal do Bitcoin, o que a gente tem de principal? O diário a gente ainda está em zona de suporte, embora aqui nós estamos respirando por aparelhos nesse curtíssimo prazo. Perder os 77 mil dólares, como nós falamos aí nos últimos vídeos, seriam ruim para o mercado, e aí eu veria um fator importante, tá?
que é o seguinte, as médias de bull market. Nós temos a média de 8, 21 e 50, isso aqui no gráfico semanal. A média de 8 e 21 nós já perdemos, né, que seriam as médias de 8 semanas, 21 semanas e tudo mais. A última média agora que a gente tem é a média de 50, a média móvel exponencial de 50 períodos, tá? É uma média muito importante que nos últimos ciclos ela respeitou basicamente em todos os momentos de bull market nós usamos essa média como suporte para correções, compramos, o mercado volta e quando ela perde definitivamente entramos em bear market, tá? Em alguns momentos específicos ela defende mesmo, né, na perspectiva de bear, como por exemplo em maio de 2018 nós corrigimos essa média, voltamos a subir e aí quando perdemos definitivamente nós entramos numa queda final. Mesma coisa que aconteceu em 2022 quando nós perdemos em janeiro, voltamos a tocá-la em março, depois fizemos a queda final do mercado. Então nós estamos agora nela. No ano passado, por exemplo, em 2024, em setembro, nós chegamos a tocar lá nos 52 mil dólares, tá? Então eu acho que é crucial segurarmos essa média nesse momento, que está nos 77.613 dólares. Esse último candle semanal foi exatamente onde parou o preço. Então nós paramos esse fechamento de hoje, né, nas 9 horas da noite, fechamos exatamente nos 77 mil e poucos dólares, né, 77.500, se não me engano, e estamos abrindo a semana em alta, 78.600 nesse momento, tá? Bom, considerar que essa semana, por ser turbulenta, pode trazer o quê? Um panic sell. E nós podemos visitar uma região que é fundamental, que eu acho que vai ter bastante absorção, que foi o topo de 2024, tá? Então, observar nessa região o topo de 2024 dos 70 mil dólares, né? Essa região importante que por muito tempo a gente brigou para não perdê-la, eu acho que é fundamental e vai dar grandes oportunidades. Se caso a gente, por exemplo, faça um movimento de medo ao longo da abertura da semana, chegando a tocar nela e depois tentar uma recuperação acima da média de 50, tá? Lembrando que essa média de 50, ela vai fechar a cada semana. Então a gente vai precisar ver o fechamento dessa semana no domingo que vem, aí eu vou trazer para vocês para nós observarmos, tá? Mas essa região dos 77 mil dólares é uma região de suporte extremamente importante, que caso perdido deve levar a gente diretamente a essa região dos 70 mil dólares cravados aqui como absorção de compra, tá? O que eu quero trazer para vocês? No semanal a gente ainda não alcançou sobrevenda no RSI, certo? Sendo que no diário a gente visitou essa região de sobrevenda próximo dos 77 mil dólares, né? E aí justamente fizemos fundo. Agora a gente não está ainda também tocando na região 30, então a gente pode sim ter um derretimento, tá? Um pouco mais forte na abertura da semana. Mas o que vai contar é o fechamento ao longo da semana mesmo, no próximo domingo, e aí a gente tem que estar bastante atento. Na minha concepção, e eu vou dar a minha visão que eu dou para os meus alunos. Essa região da EMA 50 é uma região de compra, tá? Se nós olharmos desde o topo da máxima histórica até aqui, nós caímos cerca de 30%, tá? 29,5%. E essa região anterior dos 70 mil dólares seria uma grande oportunidade de compra no Bitcoin. Estaríamos fazendo uma correção de aproximadamente uns 40%, 36%, exatamente 36%. Eu acho que é uma oportunidade grande de comprar Bitcoin nessa região dos 70 mil dólares, tá? Mas não descarto compras no 77, desde que sejam pequenas compras. Por quê? Porque a gente pode ter uma abertura de semana feia. Tá? Então, nós observamos isso acontecer. E aí eu vou trazer a nossa análise da dominância, que para quem assistiu os últimos vídeos, eu te aconselho a assistir inclusive o último fechamento semanal, onde eu falo sobre isso, e os últimos vídeos como um todo, né? Eu acreditei que de fato a gente fosse renovar as máximas da dominância, e é o que está acontecendo, olha só. Até eu coloco uma seta, que é a máxima dos 64% e meio de dominância. Tá? Então, essa máxima, na minha opinião, vai ser tocada novamente e a gente pode, a partir daqui, ter uma região mais de suporte, de resistência para o Bitcoin, né? Dessa dominância, e a gente vê um pouco de respiro para o mercado, incluindo as altcoins. E aí eu vou mostrar para vocês, basicamente, as altcoins daqui a pouco. O que eu quero só reforçar é sobre os juros americanos, tá? Todo esse temor dos juros americanos
da recessão econômica traz uma importância muito grande para os juros americanos, tá? Então a gente tem para a reunião de maio, daqui a um mês só, né, de 7 de maio, ainda a preservação dos juros. Na minha concepção, esses juros vão ser cortados antes, porque senão a gente pode ter um problema grande dos mercados. Inclusive, eu não descarto um corte de juros emergencial pelo Fed a qualquer momento para evitar que nós tenhamos um impacto maior no mercado americano. E, logicamente, mercado americano impactado, todos os ativos de risco são impactados também. Por que essa curva? Por que essa possibilidade? Porque a curva de possibilidade desses juros se manter está caindo. Olha só, na semana anterior, o mercado acreditava que 85% do mercado acreditava que iria se manter. Passou ontem para 73% e hoje 69%, tá? Então, eu acredito que amanhã, numa possibilidade de mais volatilidade no S&P 500, isso aqui esteja próximo de 40, 60, tá? Mais ou menos isso. E aí a possibilidade do Fed a qualquer momento cortar. E junho é a grande possibilidade de corte até o momento, que na minha concepção vai ser um segundo corte. Acho que o Fed vai intervir antes, fazer um primeiro corte e começar cortes de juros progressivos. O mercado hoje está estimando em torno de 3 cortes ao longo de 2025, tá? O que era considerado há 15 dias atrás, 2 cortes só. A gente está vendo aqui é, uma conjuntura de 3 cortes, possíveis cortes para o mercado. Então eu vejo como uma possibilidade muito grande da gente ter uma reação a partir daí. Não tenha medo, tá? No momento que o mercado mais está com medo, é um momento de maior oportunidade. Eu falo por isso por quê? Porque eu já vivi o Covid Crash, né? O Corona Crash. Eu vivi outros momentos, como 21 de setembro de 2021, onde o Bitcoin caiu 50%, né? Fez uma correção rápida no Covid, 30% no dia 21. Então eu vejo como possibilidades muito grandes. E papéis americanos estarão baratos, né? A gente está voltando, por exemplo, para níveis do início de 2024, tá? Sendo que, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aqui, o topo do último bull, né? Ali dezembro de 2021, isso foi tocado agora, tá? Então eu acho que aqui a gente já começa a ter momentos de oportunidade, porque é como se nós tivéssemos voltado aproximadamente, ó, desde janeiro de 2024, né? É, um ano e 4 meses, né? Atrás, todo o resultado da subida do S&P 500. Então, a partir desse movimento agora, eu acho que qualquer compra ela está boa, num preço interessante. E eu vejo para o Bitcoin da mesma forma, tá? Então, dessa forma. Vamos aqui ver as altcoins, tá? As principais. O Ethereum se afundando, né? Basicamente, depois dessa queda do Bitcoin. E eu vejo aqui uma oportunidade de compra do Ether a partir dos US$ 1.300. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Ethereum. Por quê? Porque estamos falando do último topo de 2018, tá? Que foi do último do bull de 2018 e do fundo de 2022, né, do bear market passado e do topo de 2018, que é 2 ciclos atrás. Então, a partir dos US$ 1.300 aqui, eu vejo uma oportunidade para o Ethereum, embora que o Ethereum está assumindo uma postura de fraqueza, tá? E se nós olharmos, por exemplo, diante o, o gráfico inteiro, me parece, e aqui é um pouco preocupante, me parece um movimento de um topo duplo ou triplo, né, no gráfico mensal, que poderia levar esse ativo próximo aqui dessa região. Vou marcar aqui para vocês. Deixa eu só trazer para cá. Aqui próximo dos 300, US$ 200, tá? Caso a gente não tenha uma reação do preço. Então, eu vejo como essa possibilidade, caso o Ethereum não consiga reagir, tá? Médias mensais perdidas, então a gente vê algo bem crítico para o Ethereum. Nesse ciclo foi bem mal, né? Se a gente olha aqui o desempenho contra o Bitcoin, também bem mal, de meses de queda, quedas seguidas desde junho de 2024, com o único mês de alta contra o Bitcoin foi novembro de 2024. A gente tem uma zona de absorção aqui que é do ciclo de 2018, 2019, né? Então
vamos observar como é que vai ser. Está em sobrevenda no mensal, é interessante isso, mas se nós tivermos outro mergulho, a gente pode ter um repique momentâneo. Porém, estamos vendo fraqueza nesse ativo. Outro ativo é Solana, tá? Solana, o SDT, nós estamos vendo o ativo voltar próximo de regiões importantes. Primeira região importante, tá? Mensal, o semanal, deixa eu, o mensal mesmo, é a média de 50 meses, tá? Então lá nos US$ 92, eu acho que é uma boa oportunidade caso a Solana volte nessa região. Não oportunidade vazia, mas principalmente porque do topo, né? Do topo lá dos 292 até cá seria uma correção de 70% na Solana, tá? Então eu vejo como uma possibilidade interessantíssima de absorção da Solana, até porque a gente estaria formando também uma região essa região aqui é uma região de suporte do último bear market, né, onde a gente segurou também no gráfico mensal em 2022. Então, essa região aqui eu acho que é uma região extremamente interessante para a absorção do Solana nos US$ 92. É um topo local de janeiro de 2024 também, que fez pivô, então acho que aqui é interessante acumulações, tá? No gráfico diário, a gente vê uma tendência de baixa no ativo, né, sem nem pestanejar, com a linha de tendência empurrando esse ativo para baixo, tá? E a gente vê a possibilidade de acumulação basicamente nessas regiões dos US$ 90, tá? Vou botar aqui de preto. Então, observar mesmo esses US$ 95 aqui como uma situação interessante na Solana, mas ainda também fraca em relação ao Bitcoin, como a maioria das altcoins nesse momento, tá? Olha só. Então, contra o Bitcoin também corrigindo bastante, tá? Deixa eu apagar aqui. No gráfico mensal, só para a gente considerar, a gente acabou de perder também a média móvel de 50 períodos. Certo? Vamos agora para um que também eu estava observando, a BNB. A BNB também estava num momento interessante, fazendo uma correção brutal aqui nesse momento. Deixa eu botar aqui o gráfico diário. Tá? Também fazendo correção buscando as mínimas, certo? E aí a gente tem uma possibilidade de oportunidade nessa região aqui dos US$ 530, tá? Até poucos dias atrás a BNB estava buscando alta e agora a gente está fazendo esse movimento de baixa. Perdeu a média de 50 no semanal, então seria muito importante ela voltar, se confirmar mais uma semana abaixo dessa média, como foi feito um trap aqui no dia em março, diferente de agora. Se a gente não conseguisse, eu decretaria aí uma possível reversão se nós perdêssemos os US$ 530, tá? Então é mais uma altcoin que também estava com dificuldade de passar o topo histórico e que contra o Bitcoin mantém-se numa correção desde o início do ano. É uma das altcoins que estava observando para fazer uma reversão de tendência caso rompesse esse ombro cabeça ombro, tá? É uma das altcoins que estava se comportando bem contra o Bitcoin. Vamos observar como é que vai ser, principalmente para ações do Fed, tá? Mas é interessante a gente observar como é que vai se dar esse momento amanhã na abertura dos mercados, certo? Gente, eu queria te falar só sobre o Substack, tá? Nós temos o Substack, que é nossa caixa de e-mails, onde você pode vai estar o link na descrição, tá? Você pode se inscrever aqui gratuitamente, você vai receber no seu e-mail, tá? A nossa análise do mercado. E aí, basicamente, aqui, ó, como é que funciona, né? Dentro da nossa análise, tudo que a gente vem falando vem acontecendo, então você pode se inscrever aí de forma gratuita e receber as análises diretamente no seu e-mail, tá certo? Pode entrar também no nosso Instagram, seguir lá e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos do mercado, para nossa análise é, diária, tá bom? Um grande abraço a todos, eu espero vocês durante a semana. Vamos ver como é que vai se dar a volatilidade do mercado. Espero vocês durante a semana para nós conversarmos e vermos, quem sabe aí, uma recuperação dos mercados. Um grande abraço e até mais.